Não tem maneira melhor de eu começar esse novo projeto do que falando de uma coisa que eu amo. Mais ou menos. O Kitsune dessa semana é Full Metal Alchemist 2003. Olá, eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal pra eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente de uma obra diferente, que pode ser de anime, mangá, cinema, séries, literatura. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Esse projeto só é possível graças aos apoiadores do nosso financiamento coletivo do Catarse, catarse.me/kitsune_semana. O link tá na descrição do podcast e na descrição do vídeo, porque este podcast agora é uma parceria com a Akiba Station. Um abraço para o pessoal da Akiba Station que nos recebeu aqui. A Akiba Station é uma loja de figures, de mangás, de estatuetas, de tudo que você... de gacha, tem gacha aqui atrás, inclusive. Essa é a segunda loja da Akiba aqui na Liberdade. Tem uma no Sogo Plaza e tem uma aqui na Tomás Gonzaga, que é a rua dos restaurantes e tudo mais. E se você é aqui de São Paulo, venha visitar a loja. Mas se você não é aqui de São Paulo, você pode encomendar uma figure pelo Instagram deles, ok? O Instagram aqui tá na tela, aqui embaixo tá na descrição do podcast, tá na descrição do vídeo, beleza? Se você está assistindo isso aqui em vídeo pela primeira vez, porque esse é o começo dessa nova versão em vídeo, esse é o Kitsune da Semana. Talvez você tá aí falando, pô, que saudade do Kitsune no YouTube e tudo mais, e você não conhece o projeto. O Kitsune da Semana é um projeto que eu tenho há 4 anos. A boa notícia é que tem mais de 160 episódios pra você ouvir, certo? No podcast, esse é o Kitsune da Semana 167. Então tem muito material pra você conferir. Se você tá ouvindo isso aqui só pelo podcast, então saiba que agora, na semana seguinte, eu vou colocar o vídeo sempre na semana seguinte, tem uma versão em vídeo também, você pode assistir de novo o que você já ouviu em formato de podcast, beleza? Então muito obrigado ao Akiba Station, muito obrigado aos apoiadores do Catarse. Se você que está assistindo aqui pela primeira vez não conhece o projeto, mas quer apoiar, o link do Catarse do financiamento coletivo, que é o que faz esse negócio ser possível, é o que vai ser possível pagar o Gil, meu editor, abraço para o Gil. Então o link tá na descrição do vídeo e na descrição do podcast. E você pode mandar um e-mail para mim, para comentar o episódio em leokitsune@gmail.com ou comentar aqui no YouTube. Com educação, hein? Com educação. Bom, agora o podcast tem uma versão em vídeo e eu queria fazer o primeiro vídeo de uma coisa que me importasse e tudo mais. Eu até fiquei pensando, poxa vida, mas eu já falei de Evangelion tantas vezes, não sei se vale a pena falar de Evangelion. Eu pensei em uns filmes que eu curto e tudo mais. A Ana, o amor da minha vida, minha esposa, que está aqui comigo me auxiliando, ela falou, pô, fala do Fullmetal. Eu falei, não, mas eu já falei de Fullmetal. Se você está ouvindo isso aqui em vídeo, vendo apenas o vídeo, saiba que eu cobri o mangá inteiro em uns 6 episódios, mais ou menos. Então vai lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, o lugar onde você ouça podcasts, e tem comentários do mangá inteiro, porque o mangá é o que me interessa. Se você me conhece, você sabe que, por conta de um mangá ser o meu mangá favorito, eu não ligo para os animes. Por isso que eu não quero falar, por exemplo, do Brotherhood. Não tem muito por que eu falar do Brotherhood, porque ele é o mangá, eu já falei do mangá. Mas o anime de 2003, eu nunca assisti. E a Ana falou, não, tem o anime de 2003. Fala do anime de 2003. Pô, verdade. Eu sempre tive curiosidade. Eu tinha spoilers, eu sabia mais ou menos pra onde que ia dar e tudo mais, mas eu não vi. E assim, existe um revisionismo histórico, digamos, de algumas coisas pontuais. Por exemplo, Hunter x Hunter é um caso que teve um anime muito tempo atrás, e o anime não cobriu o mangá todo, e depois teve um novo anime, o Hunter x Hunter 2011, né? Que eles não colocaram um nome diferente, não colocaram Hunter x Hunter Brotherhood, como eles fizeram com o Fullmetal Alchemist. Mas no caso do Hunter x Hunter, tem um revisionismo histórico, digamos assim, porque o de 2011 é alardeado como a melhor coisa que existe, todo mundo ama e tudo mais. Mas aí tem pessoas que voltam e falam, peraí, mas o de 99 tem seu valor.
esteticamente, ele é maravilhoso. Ele é muito bom. E eu não sei se esse é o caso para esse anime. Eu já vi comentários como esse. Não é tão forte quanto Hunter x Hunter, mas eu já vi comentários como esse. O anime de 2003, ele não é exatamente parecido com o Hunter x Hunter 99. Ele é mais parecido com um caso, como por exemplo o Soul Eater. O Soul Eater, que eu não lembro em que ano que saiu, antes de 2011, né? Deve ser tipo 2009, 2006, sei lá. O Soul Eater, ele é um anime que ele foi cobrindo o mangá até um certo ponto, mas já estava fechado que seria 50 episódios. O arco final é totalmente filler. Então ele vira filler de um certo ponto. Samurai X é um outro exemplo também. Samurai X, ele cobre todo o mangá até o ponto do Shishio, e depois ele tem um arco filler, porque o arco final do mangá ainda estava rolando e não tinha como adaptar. Dá pra comparar com esses, mas também não exatamente. Porque a maior parte desses mangás, desses shonens de luta, eles são fechados em sagas, né? Essas sagas são muito fechadas. Então dá pra você fazer a saga do Aoshi e depois fazer a saga do... Antes do Aoshi tem o Jiné, né? Você faz o Jiné, depois você faz o Aoshi, aí depois você faz aquele outro cara lá que tem a espada que ele corta com vento, aí depois você faz o Shishio. Terminou o Shishio, você faz o que você quiser. As coisas não são tão interconectadas. Soul Eater, que eu me lembre, também é muito próximo disso. Até agora eu não sei porque que não fizeram o Soul Eater Brotherhood, inclusive, pra cobrir o resto do mangá. No Full Metal, não dá pra fazer isso. E aí eu convido vocês a ouvirem os meus podcasts do Full Metal. Uma das coisas que eu mais amo, e uma das características mais fortes de Full Metal Alchemist, o mangá, a obra original, é que ele é todo interligado. Ele não é um shonen de luta desse que tem saga. Que tem esse vilão, aí tem os capangas do vilão, aí eles vencem esse vilão, e aí depois segue o próximo, e aparece o próximo. Não é assim. No caso do Full Metal, coisas que vão dar no final já estão sendo preparadas no começo, porque toda a história é uma grande conspiração. E a graça da história é você ir desvelando essa grande conspiração. Então, se você vai fazer um anime de 50 episódios e você chegou num ponto que você não tem mais material pra adaptar, e no caso desse aqui eles adaptam mais ou menos uns 7 volumes, que são 2 podcasts do Kitsune da Semana, hein? Eles adaptam mais ou menos uns 7 volumes do mangá. Se você for adaptar fielmente nesse ponto, você tem que necessariamente concluir do jeito que ele vai concluir no mangá. E não ia dar, porque não existia esse material. Então, no caso do Full Metal Alchemist de 2003, a trama é completamente modificada. Desde o começo, eles têm que preparar coisas do filler, da conclusão filler desses. Então, isso faz com que esse anime seja, efetivamente, um anime completamente novo. Então, ele tem que ser visto dessa forma. Eu pensei que ia dar pra eu pensar nesse anime como, eu mais ou menos ignoro uns 25 episódios e eu penso nele como um anime original de 25 episódios pro final. Não, ele é todo original. Inclusive, os fillers nessa versão acabam sendo os episódios mais essenciais da série toda. É uma coisa muito curiosa. Você conhece Full Metal Alchemist, você sabe que essa é a história de Edward Elric e Alphonse Elric, que tentaram fazer uma transmutação humana para reviver a mãe, se ferraram, e agora eles perderam, né? O Edward perdeu o braço e uma perna, o Alphonse perdeu o corpo todo, o Edward consegue colocar a alma do irmão numa armadura, e agora eles querem ir atrás da Pedra Filosofal para tentar recuperar o próprio corpo, porque a Pedra Filosofal, ela não utiliza a regra da troca equivalente. Então, eles teriam que dar alguma coisa em troca de recuperar o corpo do Alphonse. Com a Pedra Filosofal, eles não necessariamente precisam disso. Essa é a ideia. No Fullmetal Alchemist original, como eu já falei, a trama toda é muito fechada. Então, tudo que vai acontecendo desde o começo, tipo, quando você vê a questão do Mace Hughes e o que ele descobre no meio da série, ele descobre o plano final. E não é nem no meio da série, é muito no começo. O mangá tem tipo 27 volumes, ele... Spoiler! Mace Hughes morre no episódio, no volume 4. Você conhece Fullmetal Alchemist. Então, o Hughes morre no volume 4 porque ele desvendou o mistério lá do final. Lá do final. O mangá, ele é uma história muito sucinta, muito coesa e muito econômica. Ele é apenas o essencial pra contar essa história. Eu, inclusive, comento no podcast que ele tem quase nada de gordura. Quase nenhum capítulo do mangá é desnecessário. Tem um capítulo, por exemplo,
que é um capítulo que tem um cara num trem. Deve ter no Brotherhood, tem no mangá, tem nesse também. E esse cara do trem é só um cara do trem. E ele sequestra o trem, e o Alphonse e o Edward conseguem impedir esse sequestro, né? Conseguem deter esse cara. E esse cara não liga com nada. Essa é a história do trem que eles pegam pra depois conhecer o Mustang. É o máximo de filler, de desnecessário que existe no mangá. Então é muito estranho assistir o Fullmetal de 2003 e ver um negócio que você olha e fala: isso aqui não serve pra nada, né? Isso aqui tá enchendo linguiça, né? É estranho, é muito esquisito. Porque, como eu já falei, Fullmetal é essa conspiração. Mas existem versões possíveis de Fullmetal Alchemist, né? Eu lembro que eu gravei um podcast com os caras do Ao Quadrado. E a gente imaginou uma outra versão de Fullmetal Alchemist. Como se o Fullmetal Alchemist fosse um shonen de luta mais padrãozão. E uma possibilidade que eu levantei é de Fullmetal ser uma escolinha de alquimistas. Que é uma possibilidade. É uma versão de Fullmetal Alchemist que fosse algo parecido com Blue Exorcist ou com Seraph of the End, sabe? Que tem uma situação, mas como os protagonistas são crianças, então existe uma academia e uma escolinha e uma dinâmica de escola, e aí eles são mandados em missões. Essa é uma versão possível de Fullmetal Alchemist. Uma outra versão possível de Fullmetal Alchemist é o que eles fizeram nesse anime de 2003. Um road movie. Ele é quase isso. Ele é quase um road movie. Principalmente quando você pega os fillers. Eu já vou entrar nesse assunto. Mas se você pegar os fillers, eles são muito histórias que acontecem enquanto eles estão viajando por aí, tentando achar pistas da Pedra Filosofal. Isso é uma versão possível de Fullmetal Alchemist. Quando você vê, por exemplo, o episódio 4 já é um filler. E é um filler do passado. E eu acho que, se eu não me engano, o episódio 1 e 2 é o pai Cornelo, o episódio 3 é o flashback deles criança, fazendo a alquimia, né, a transmutação humana, e o episódio 4 já é um filler de um cara que tentou criar pessoas artificiais por conta de ele querer reviver a esposa e não conseguir, enfim. E eu acho que isso é logo depois do flashback deles fazerem a transmutação humana e eles estarem indo pra fazer o exame de alquimista federal. Então essa é uma história de um cara que eles encontram no caminho. Um dos outros fillers, depois de ele conseguir a licença, eles estão andando por aí, eles estão indo no caminho, eles param numa cidade, que é uma cidade que tá afundando e tem uma ladra, que é um episódio muito Lupin, muito, pra caralho, ele é muito Lupin. A ladra é tipo Lupin, ela anuncia o roubo, tem literalmente um Zenigata com um monte de policial sem rosto, que nem o Zenigata, que todo mundo age como se fosse uma turba. É muito Lupin. Então tem um episódio de Lupin no meio de Fullmetal Alchemist, porque esse é o caminho. Eu acho que eles já são alquimista federal, e aí no caminho pra eles irem pra Liori, que é o primeiro episódio. Essa é uma das possibilidades de Fullmetal Alchemist. É muito esquisito ver um episódio que não serve pra nada em Fullmetal Alchemist, entre aspas, e também é muito esquisito ver um episódio ruim de Fullmetal Alchemist. Esse filler do episódio 4 é ruim, sabe? Ele é ruim. Ele é uma história fraca, um vilão fraco, uma motivação maniqueísta boba. A resolução é repentina. É estranho. É muito estranho. Ele também é um episódio meio feio. E isso é uma coisa que eu queria levantar aqui nesse anime. Quando você pega o Hunter x Hunter, de 99, por exemplo, um dos maiores argumentos, e é um bom argumento, é que o Hunter x Hunter 99 ele é muito mais bonito do que o Hunter x Hunter 2011. E ele é. Ele é um anime feito à moda antiga, entre aspas. Ele é um anime que você vê que ele foi feito em celuloide. Ele tem uma estética tão forte, tão boa, uma estética anime anos 90 tão boa, tão forte, que aí você pega o anime de 2011 e ele é colorização digital, ele é mais lavado esteticamente, ele tem alguns momentos de uma animação muito boa, tem algumas lutas aqui e ali, mas ele não é tão esteticamente forte quanto o de 99, pelo menos pra velho como eu, que prefere estéticas mais antigas. Não é o caso para Fullmetal Alchemist, ok? Não é o caso. Por quê? Fullmetal é um anime de 2003. Pra mim existe uma era sombria
dos animes, pra mim pelo menos, né? Que é esse começo pro meio dos anos 2000, 2000. Porque é quando eles começaram a fazer colorização digital. O começo da colorização digital dos animes deixa tudo igual. As cores são muito fortes, eles não sabem medir, não sabem dosar a estética. Fullmetal Alchemist 2003 é isso. Ele é, claro, o melhor caso de um anime do começo dos anos 2000 com cores estouradas e colorização digital, que eles ainda estão aprendendo a fazer colorização digital. Ele é o melhor caso possível. Mas ainda é um caso desse. Então, a maior parte desse anime é no máximo ok. Tem alguns momentos que pega. O primeiro episódio, por exemplo, os 2 primeiros episódios, você pega a trilha sonora e você pega o fato de eles estarem numa cidade que parece uma coisa meio retrô, western, cyberpunk. Cyberpunk não, steampunk. Ele é meio steampunk com western, com aquela trilha sonora. Ele dá uma sensação de Trigun, que não é Bones, né? Esse anime é uma animação do estúdio Bones. Eu acho que o Trigun não é Bones, mas ele tem um pouquinho. Então você, caramba, tem uma sensação gostosa de assistir esse começo desse anime. E aí, por exemplo, tem aquela cena, que é uma cena clássica, né? A cena do pai Cornello contra os irmãos. E aí, Edward tira a jaqueta vermelha e mostra o braço e mostra a perna. E aí, aquela cena tem um brilho. E aquela qualidade daquele brilho no metal lembra um pouco o anime de um pouco antes. Lembra um pouco o anime dos anos 90. Que eles tinham uma técnica no celuloide que eu acho... Quando eu descobri isso, eu achei fascinante. Que quando os caras querem fazer um brilho muito forte, tipo uma janela de dia brilhando muito forte. Pega, por exemplo, Yu Yu Hakusho, o episódio da saga do Sensui, da luta contra o Doutor. E tem um brilho muito forte da janela. O que é aquele brilho? Os caras estão naquela mesa com uma luz embaixo, eles cortam o celuloide e deixam a luz vazar. É a luz vazada da mesa. É muito da hora. Aquele brilho parece aquele brilho do celuloide cortado com a mesa de luz transpassando. No geral, não tem essa graça. Não tem esse gosto, sabe? No geral, não tem. Tem alguns momentos que a animação é muito bonita. A animação é bem feita. Tipo, o maior destaque acaba sendo a luta do Edward contra o Ganância. No meio da série, episódio 20 e pouco, alguma coisa assim, tem uma luta do Edward contra o Ganância, que é uma luta de porrada. Não é uma luta de fazer uma transmutação e fazer uma mão de pedra pra bater nas pessoas. É uma luta de porrada. Essa luta é muito da hora. No geral, a média é baixa. Quer dizer, a média é média. A média é média, é complicado, né? É um nota 5 pra 6. Aí algumas vezes vai pra um pouco pra cima, ou a maior parte das vezes vai um pouco mais pra baixo. É assim. Então eu acho que nem tem essa graça de, nossa, deixa eu ver Fullmetal Alchemist só que com uma estética de... Não tem. Não tem nada de muito interessante. As imagens de divulgação do Fullmetal Alchemist de 2003 são mais bonitas do que o anime, por exemplo. Mas enfim, essa é a história. Esse é um anime de 2003, ele mais ou menos vira um road movie, mas ele ainda adapta boa parte do começo da história. Dá pra você considerar que ele adapta até a parte do Ganância. Só que aí, quando ele tá começando isso no mangá, você tem o pessoal de Xing, né? Você tem o Ling, tem a Xiaomei, eu nunca lembro o nome dessa menina. E aí você tem aquela coisa do Ling se fundir com o Ganância. E isso não existe. Não existe Xing, não existe o pessoal inspirado no povo chinês, não existe nada disso nesse anime. Tem o Ganância e o pessoal do Ganância, que são aquelas quimeras. Nesse ponto é uma virada mais brusca de chave. Só que antes disso, obviamente que tem muita mudança. A maior parte das mudanças é eles adicionarem coisas. Então eles dão uma estendida em algumas coisas, colocam os personagens um pouco antes do que deveria. Por exemplo, o episódio do trem. O episódio do trem, o Edward e o Alphonse trabalham junto com o pessoal do Mustang dentro do trem. Lá, aquele Falman, sabe? O Havok. Eu acho que o Havok tá nesse episódio. O Falman é aquele cara de cabelo grisalho, se eu não me engano. E eu sei que esse cara tá dentro do trem, então, tipo, adiciona esses caras aqui. O episódio do pai Cornello é estendido pra 2, pra ser um piloto em 2 partes. Coisas desse tipo. Por exemplo, quando chega no Tucker, ele dá uma juntada. Então ele junta a subtrama do Barry, o açougueiro, que inclusive vira um personagem antes de ser uma armadura, que inclusive, outro parêntese dentro do parêntese, é o melhor filler de longe desse anime. E é foda porque esse filler, eles acabam pegando um outro tema muito forte que acontece em outro momento no mangá. Esse filler é o momento em que eles têm
o medo da morte. O Edward tem um medo da morte. Ele nunca tinha sentido a possibilidade de que ele podia morrer. Isso acontece no mangá se eu não me engano, com o Scar. Ele faz isso com o Barry. O episódio é ótimo. A direção toda é um dos melhores momentos desse anime. A direção é muito boa e realmente faz você sentir aquele medo da morte do Edward. Mas enfim, esse é um bom filler. E é o que ele faz com a maior parte das coisas. Ele pega um personagem que vai aparecer mais pra frente, vamos colocar ele aqui e começar a trabalhar ele um pouco diferente pra poder alongar um pouco as coisas. Então ele trabalha o Barry, que tá rolando lá, matando pessoas na cidade, junto com o Scar. E aí os caras começam a confundir se essas mortes na cidade são o Scar ou são o Barry, junto com o Tucker. Então as coisas vão sendo estendidas e misturadas e tudo mais. Então acaba que todo esse momento... O Tucker no mangá é um capítulo. E o Tucker é um personagem que fica o anime inteiro. Outra coisa que eles fazem bastante, pegar personagens e estender a estadia deles na história. A Chesca, por exemplo, que é uma personagem que eu não gosto, fica o anime inteiro. O anime inteiro. A Chesca é uma personagem usada muito brevemente no mangá. A Rose é uma personagem que volta. Liori, que é o que... do pai Cornelo do começo, Liori tem uma importância bastante estendida nesse anime. Eles também vão mudando a ordem de certos acontecimentos e mudando certas coisas que algumas vezes funciona, como por exemplo que eu falei, esse medo da morte, que não é com o Scar, é com o Barry, funciona porque o episódio vende. É um pouco melhor o medo da morte ser com o Scar por conta da importância do Scar na história, mas a produção vende. Mas, por exemplo, tem uma coisa que eles fazem antes, eu entendo a escolha, mas realmente não funciona pra mim. Porque Fullmetal Alchemist originalmente é uma história muito coesa, muito certinha dentro de si. Você tem, por exemplo, no mangá, aquele episódio em que eles ajudam num parto. Mais ou menos ajudam, eles ficam apavorados porque eles não conseguem fazer nada e tudo mais. Quando isso acontece no mangá? Isso acontece num espaço de tempo que forma um mini arco, que acontece o seguinte, se eu não me engano, tudo isso aqui de reviver os meus podcasts aqui e tudo mais, eu acho que é o seguinte, você tem aquele bagulho do Show Tucker, que a Nina morre, e o Scar mata a Nina, e tem aquele medo da morte dos dois. E depois disso, você tem eles viajando pra tentar, se eu não me engano, ver a professora, pra ver se ela consegue ajudar eles com o modo de reaver o corpo deles, e eles passam nessa cidade e tem esse parto, e eles não conseguem fazer nada. Só que é um momento em que eles estão pensando muito em morte, e aí eles passam a ver vida nascendo. E é interessante esse contraste, porque eles não podiam fazer nada no momento de morte e não podiam fazer nada no momento de vida. E isso deixa eles muito mais humildes, a alquimia não pode fazer tudo. Não dá pra resolver tudo com alquimia. E aí depois é que começa a ter o flashback da ilha, e é aí que a gente vê a questão da troca equivalente e do um é tudo, tudo é um. E aí a gente passa a pensar na questão do ciclo de vida e morte, e você contrasta com tudo que eles passaram e passa a pensar neles como pequenas partes de um todo. O que é interessante na trama toda, porque eles são pequenas partes de um todo muito maior do que eles. Então tudo aquilo ali é muito coeso, muito coeso. Essa coisa de eles testemunharem um parto e não conseguir fazer nada, acontece muito no comecinho com a esposa do Mace Hughes. Eu entendo a escolha porque aí você tem isso não com uma mulher aleatória que nunca mais vai aparecer, mas com a esposa do Mace Hughes, com o novo filho que depois vai ficar órfão. Então fica um pouco mais forte, porque a relação deles com esse personagem é mais próxima do que com essa personagem que é uma figurante que nunca mais vai aparecer. Eu entendo a escolha. Só que aí fica só esse momento, conectado com nada. Algumas mudanças de ordem de acontecimento servem, pelo menos na minha interpretação, para mudar um pouco a nossa impressão de certas coisas. Principalmente, por exemplo, a nossa impressão dos personagens principais. Porque, originalmente, o flashback do passado deles, a gente só vai ver lá no volume 6, 7. Então a gente vê os caras lá em Liori, e eles fazem uma merda em Liori. Inevitavelmente fazem uma merda, não tem o que fazer. E você vai tomando uma simpatia por eles,
mas também vem dos defeitos deles através das ações. Principalmente essa arrogância do Edward. É importante você sentir que o Edward tem uma certa arrogância. E a gente só vai ver o passado deles, a transmutação humana, o treinamento deles na ilha, muito depois. Que é pra você já ter uma impressão deles e não só achar que eles são coitadinhos. Eu acho que isso, pelo menos pra mim, é muito importante na narrativa do original. É um dos melhores exemplos de como esse mangá é bem escrito. Aqui, o flashback é no episódio 3. Você tem Liori num piloto duplo e no episódio 3 você tem o flashback da transmutação humana. Automaticamente, você já cria simpatia por eles muito cedo. Que esse anime não quer deixar nenhuma dúvida de que eles são os nossos heróis. E uma outra coisa que esse anime faz também, dá uma atrasada na nossa antipatia pelo exército. E isso é essencial nessa história. Porque, mais uma vez, e esse podcast é inevitavelmente uma comparação com o Fullmetal Alchemist original, originalmente, a grande conspiração tem o exército como centro. A criação desse país e a criação desse país como uma ditadura militar é essencial para que a conspiração exista. O país é criado como uma ditadura militar para que seja possível fazer o que eles querem fazer. Porque o que eles precisam fazer são várias limpezas étnicas e guerras civis ao redor do território do país. Então, para isso, tem que ser um país altamente militarizado. Essa não é a história aqui. Então, qual é a história? Que história está sendo contada aqui? E é aí que a gente tem a quebra da história original para essa história do filler. Que tem muitas mudanças e essas mudanças impactam em tudo que é contado antes da mudança. A história nova não é a história de uma grande conspiração. A história nova é uma história muito mais baseada em plot twists e em revelações. Em, oh meu Deus, na verdade, tal pessoa é tal pessoa. É muito mais importante no de 2003 do que... Tipo, tem várias revelações. Por exemplo, o fato do King Bradley ser um homúnculo é uma revelação muito mais cedo. Porque não tem que ser, uau, ele é um homúnculo. Ele precisa que a gente saiba que ele é um homúnculo para a história continuar funcionando. Então ele não fica segurando muitas informações e tudo mais. E não é a história do grande círculo de transmutação para fazer o pai que não existe. O pai dos homúnculos não existe. O homúnculo na garrafa não existe. Na verdade, qual é que é a história? De início, a história é os homúnculos querem se tornar humanos. E por isso eles precisam de alguém para criar a pedra filosofal. Então eles vão empurrando pessoas, manipulando pessoas aqui e ali para ver se alguma hora alguém chega na pedra filosofal. O que é muito esquisito, porque no fim das contas você sabe que o vilão principal sabe como fazer a pedra filosofal há 400 anos. Só não consegue fazer. Então ele tem um método. Só que a história, para funcionar da maneira como ela funciona, ela precisa fazer com que as pessoas, os homúnculos, vão manipulando pessoas para ver se eles naturalmente chegam na pedra filosofal. O que é diferente. É esquisito, tipo, por que não simplesmente dar a fórmula da pedra filosofal para essas pessoas? Às vezes parece que eles deram a fórmula, às vezes parece que eles não deram a fórmula, é tudo muito esquisito nesse sentido. Mas essa é a história. E é por isso que os fillers são mais essenciais para a trama do que toda a trama. Tudo que acontece da adaptação dos volumes originais, às vezes parece que não precisava estar ali, porque o essencial são os episódios que eles criaram de filler. Inclusive, aí abre toda uma discussão de o que é filler, né? Porque a gente sempre pensa em filler na relação original-adaptação. E o que não é do original, é filler. Filler, pelo menos até onde eu entendo, quando você pega pelo menos a origem da palavra, você é esse babaca aqui. Na origem da palavra. Filler é encheção de linguiça, né? É fill, de encher. Então é alguma coisa que tá ali só pra preencher espaço. Os episódios originais, que são criados no meio do anime, que não são do original, eles acabam colaborando mais pra trama final do que o do original. Então a trama original é muito mais filler do que os fillers. Então quando você pega aquele cara lá do começo, ele é um cara que foi
incentivado pelos homúnculos a tentar chegar na Pedra Filosofal. Quando você pega os falsos irmãos Elric, que são 2 episódios, é um episódio duplo, eles são moleques que estão usando a pesquisa do pai, e o pai foi um cara também manipulado pelos homúnculos a criar a Pedra Filosofal, e eles têm o líquido vermelho, e esse líquido vermelho é essencial pro resto da trama. A Ladra eu não lembro agora. Talvez a Ladra não tenha nada a ver com isso. Mas tem outros. Tem até o flashback do irmão do Scar. Que o irmão do Scar é um personagem muito menos politicamente carregado do que o do original. Ele também é mais um cara que tentou fazer a Pedra Filosofal por um motivo muito mais passional. E isso é essencial no entendimento dessa história. As motivações são muito mais pessoais e passionais. A maior parte desses personagens criou a Pedra Filosofal, ou tentou criar a Pedra Filosofal, porque perdeu alguém e queria recuperar. Então é muito calcado nessa coisa do Alphonse e do Edward. No original, o negócio que eu estou falando sem parar aqui neste podcast, no original, essa coisa do Edward e do Alphonse fazerem a transmutação humana para recuperar a mãe é uma coisa que acaba sendo deixada pra trás, porque esse é o erro original deles. E eles têm que superar esse erro. Eles têm que ver que eles não deviam ter feito isso. E que existe coisas muito maiores do que eles. Nesse não, esse erro original deles é o mesmo erro de todo mundo. O pessoal dos homúnculos, o método deles é pegar esses momentos de fraqueza, de motivação passional, de motivação pessoal, de a mulher que eu amo morreu, o meu filho morreu e tudo mais. Pegar esse momento de fraqueza e tentar fazer com que as pessoas façam a Pedra Filosofal. Então isso é muito essencial. Então todos os fillers que eles foram jogando ao longo da história, esses são os fillers que vão montar a trama principal. E quando você pega na motivação da vilã principal, que é a Dante, ela também tem a mesma motivação. Lá atrás, 400 anos atrás, ela, né, a Dante e o pai do Edward, o Hohenheim, eles perderam um filho e tentaram reaver o filho. E aí depois tem o resto da motivação dela, que é tentar ter vida eterna. Então você tem esses personagens tentando fazer a Pedra Filosofal por causa disso. Isso faz com que a trama toda seja também muito menos politicamente carregada. Muito menos. Porque, como eu já falei, originalmente é uma conspiração que faz com que eles causem uma série de conflitos e limpezas étnicas, porque usar essas mortes é essencial para fazer o grande ciclo de transmutação. Nesse não existe um grande ciclo de transmutação, não tem uma grande conspiração, e o exército está sendo usado pela Dante. Então não é que o exército é necessariamente corrupto. É claro que essa tecla é batida nesse anime também, mas é muito menos pesado do que no original. Porque o King Bradley é um homúnculo que foi meio que infiltrado no exército para utilizar o exército para quando eles precisassem. E para também manipular os experimentos do Laboratório 5. Acaba sendo muito menos politicamente carregado. Tá certo que algumas coisas acabam funcionando de maneira até mais eficiente nessa nova versão. Por exemplo, no meio da história, o Scar quer fazer uma Pedra Filosofal e ele quer usar as mortes do exército. E aí ele vai pra Liori e quer fazer com que aquele lugar seja, que ele quer emboscar o exército e fazer um ciclo de transmutação. Então isso causa um conflito. E esse conflito acaba mostrando pra gente o exército fazendo uma iniciativa de opressão e de limpeza étnica em tempo real, não só em flashback. Que a gente vê essas coisas no flashback da Guerra de Chival, originalmente. Nesse não. A gente vê o exército que, mais uma vez, eles são muito caracterizados como nazistas arianos. Isso será muito importante daqui a pouco. Você vê esses brancos nazistas arianos. Ia ficar muito pior se os uniformes deles fossem pretos, né? Eles fizeram uniformes azuis. Mas se os caras fossem aquele mesmo uniforme, só que pintado de preto, é a SS. Então você vê basicamente a SS indo pra um lugar onde todas as pessoas são codificadas como étnicas. A gente vai ver que no fim das contas eles são mais ciganos, romani, mas eles são também algo como o Oriente Médio, digamos assim. Você vê eles chegando lá e matando essas pessoas, soltando cachorros quimera pra matar essas pessoas. Então isso é uma imagem muito forte. Esse é o máximo de politicamente carregado que tem
nessa história. Mas eles tiram muita coisa. Eles tiram, por exemplo, sabe, o irmão desse cara é só mais um cara que era apaixonado e queria ressuscitar a esposa. Perde muito da força do personagem, no fim das contas. E você tem os homúnculos. E os homúnculos são um caso curioso. Porque, por conta dessas mudanças, vários personagens nessa história não tem mais o que fazer. É muito esquisito. O Mustang é um dos que mais sofrem com isso. Repara nesse anime. Essa versão de 2003, o Mustang ele fica fora de toda a trama por todo o meio da história. E quando vai concluir a trama, ele também acaba tendo uma subtrama paralela dele que não tem quase nada a ver com o que está sendo tratado na trama principal. A história não sabe o que fazer com o Mustang. E por consequência não sabe o que fazer com todo o núcleo Mustang. Porque tem o núcleo Mustang, que eu já falei. A Hawkeye, o Falman, o Havok. São personagens muito legais que a história não sabe o que fazer. E eles ficam de canto a história toda. O Scar por muito tempo não tem o que fazer. Até ter uma trama dele que eu olhei e falei, cara, essa é a trama final. A trama final é uma trama de uma criação de uma pedra filosofal. Não é. Essa não é a trama final. E aí você tem os homúnculos. Os homúnculos são um caso muito, muito curioso. Eu meio que gosto mais do conceito dos homúnculos desse anime. Eu já falei, vocês podem ouvir os meus podcasts. Muitas pessoas discordam de mim, o que é normal. Não é nenhum super hot take também. Mas eu não gosto muito dos vilões de Fullmetal Alchemist. Amo Fullmetal Alchemist, mas eu não gosto dos vilões. O pai eu não curto muito e os homúnculos eu não curto muito. É estranho, tipo, o melhor homúnculo, que acaba sendo o melhor personagem do núcleo dos vilões, é o Ganância. Por conta de ele criar aquela relação com o Ling, que também é um ótimo personagem. Mas os outros homúnculos não são personagens tão bons assim. Aqui, eles têm algo a mais. Eles têm motivações mais pessoais, porque o conceito deles é diferente. O conceito deles é o seguinte, eles são resultado acidental de transmutações humanas. A mãe do Edward e do Alphonse vira um homúnculo, porque eles fazem aquela criatura monstruosa que não é a mãe deles, a criatura mãe deles sai rastejando e eles dão pedras filosofais pra ela comer e aí ela toma a forma final dela, que é a cara da mãe deles, com poder de água por algum motivo que eu não entendo muito bem. Já começa por aí. A mãe deles é uma vilã. Forçaçãozinha um pouco de barra, porém também cria conflitos, que eles aproveitam muito mal, mas cria. Mas os homúnculos, eles querem virar humanos, e eles são esse resultado de transmutações humanas. Então é interessante que eles sejam um acidente da arrogância humana. Como conceito é interessante. Só que acaba que a maior parte deles não tem o que fazer na história, porque a história é muito centrada na trama da Dante. Eles ficam jogados aqui e ali, fazendo algumas coisas, sendo utilizados para alguns momentos para usarem para algumas lutas e tudo mais. A ideia de eles serem pecados capitais é esquisita, porque nessa trama é citado que existe catolicismo, uma religião do passado esquecida, e é por isso que eles são pecados capitais, mas faz muito mais sentido eles serem pecados capitais no original, porque eles são partes defeituosas do pai que ele tirou de si mesmo para ser um ser perfeito. Então ele tirou pecados capitais de si, ele tirou a preguiça, ele tirou a raiva, ele tirou a ganância para ele ser um ser perfeito. E aqui, não. Eles são meio que aleatoriamente pecados capitais e que eles vão errando nos conceitos dos pecados capitais. Tipo, o Ira, que é o moleque que é o resultado da transmutação humana da professora deles, o Ira é um personagem raivoso, tudo bem. Agora, por exemplo, o Ganância. O Ganância, que é um homúnculo que eles não conseguiram enredar na trama, não conseguiram deixar essencial na trama, então ele aparece como um resquício da história anterior e termina e não serve mais pra nada. O Ganância cita em voz alta que é um cara ganancioso, só que aí ele termina falando: eu sou um cara ganancioso, por isso eu quero escolher a minha própria morte. O que uma coisa tem a ver com a outra? O que isso tem a ver com ganância? Entende? E depois até eles citam, um outro personagem fala: o Ganância quis morrer do jeito dele porque ele é muito orgulhoso. Então acaba que ele é muito melhor um homúnculo do orgulho do que da ganância. No original, o fato de ele ser ganancioso é importante para o caminho do personagem. Aqui, ele é um resquício de uma história que eles não queriam contar. Então acaba que o personagem acaba meio solto. A história toda acaba meio solta.
Porque ela meio que vai e volta, sabe? Ela não tem aquele drive do original, aquela coisa que leva a trama pra frente, que tudo acontece por uma relação de causa e consequência. Nesse não. Nesse acaba que você percebe momentos que a história tá enrolando, momentos que a história desenvolve um negócio que não vai dar em nada, então ele corta. Então, tipo, a sequência é mais ou menos o seguinte. Começa a história do jeito que de sempre e tudo mais. Porque a história meio que vai e volta, assim. Você tem o Scar em Liori, aí ele vai pra lá, só que aí a história volta um pouco e mostra a questão da Dante. Eles encontram a Dante, aí depois tem o Ganância na trama da Dante, aí depois termina isso, que não dá em nada, e volta pro Scar em Liori, fazendo aquela coisa do usar os alquimistas pra fazer a pedra, e aí isso termina, e aí depois você tem uma ação militar em Dracma do nada, e aí você tem o Mustang de um lado e o Edward e o Alphonse de outro fazendo a trama deles lá. Então a história sempre vai e volta e você percebe que tem uns momentos em que eles estão enrolando. Tipo, tem filler no final da história. No meio de tudo isso acontecendo, tem um filler de comédia do Mustang e sua turma. Sabe? Quando eles estão indo no caminho pra ver o Scar lá em Liori, tem um episódio que não serve pra muita coisa, que tem o Edward e o Alphonse no meio da viagem fazendo nada, sabe? Então, dá pra sentir a história enrolando. É muito complicado, é muito esquisito sentir essa história enrolando. E aí você tem o final. E o final é só muito esquisito. Porque eu conhecia o final, por conceito. Eu sabia que o final envolvia o fato de que o mundo de Fullmetal Alchemist é um mundo paralelo ao nosso. E o Edward vai parar no nosso mundo, na Alemanha, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E eu sempre fiquei pensando como isso vai ser realmente entranhado na história. Como isso vai ser trabalhado e construído. Não é. Por exemplo, o pai deles aparece no episódio, se eu não me engano, 42, 46, de 51. Então demora muito pra ele surgir. Essa coisa de existir o nosso mundo como mundo paralelo é uma coisa que acontece no episódio 49. Do nada. Porque ele passa pela porta de novo e ele acaba indo pra aquele mundo. Ele fala, ah, meu Deus, que mundo é esse? Que não tem alquimia? E aí ele consegue voltar. E todo esse final é uma série de reviravoltas e plot twists. O Edward vai pro mundo, e aí ele volta, e aí o Alphonse morre, e aí ele se transmuta pra abrir a porta de novo, e aí ele revive o Alphonse, mas ele volta de novo pra aquele mundo. É só coisa demais. Que talvez essa história pudesse não ter enrolado antes e de fato desenvolvido isso pro final. E no fim, eles não acabam. Porque a Dante é vencida de uma maneira bastante anticlimática, só que deixa os personagens, o Edward e o Alphonse, separados. Então a história meio que não acaba. Porque isso, na verdade, é a construção, o cliffhanger, o hype pro filme. E se eu já fiquei meio chateado com este anime, no nosso próximo podcast eu falo desse filme. Enfim, é o que é. É muito estranho falar mal de Fullmetal Alchemist. Eu não gosto, não me agrada. Mas também é um anime que me faz valorizar ainda mais o mangá original. Ver ainda mais como as qualidades do original fazem com que ele seja o meu mangá favorito. Quando você vê as coisas que eles inserem no meio da história, você percebe por que essas elipses foram feitas originalmente. Ah, porque eles podiam simplesmente contar mais histórias da viagem deles indo de um lugar a outro. Podia, acontecem coisas no caminho. Mas tem um motivo para esses momentos terem sido cortados, porque eles não são essenciais. Então você percebe que aquilo que tá aparecendo, isso aqui não serve pra nada. E aí você percebe, você dá valor pra economia narrativa e pra coesão narrativa do mangá original de Hiro Arakawa. Eu recomendo que vocês ouçam os meus podcasts de Fullmetal Alchemist, são mais ou menos uns 6 episódios cobrindo todo o mangá em blocos de mais ou menos 5 volumes, cortando alguns arcos ali do meio, porque não é essa a organização de Fullmetal Alchemist, não tem saga, né? Um pouco difícil de fazer esses cortes, mas enfim. Recomendo que vocês ouçam os meus podcasts originais, recomendo que vocês leiam o mangá de Fullmetal Alchemist. O anime de 2003, eu não vou entrar no revisionismo histórico. Eu não vou chegar aqui pra vocês e falar, ah, mas tem muito valor. Ele tem coisas, tem ideias interessantes.
Por exemplo, eu acho o conceito dos homúnculos mais forte do que o original. Claro que o original faz mais sentido dentro da trama, porque Fullmetal é muito uma história que tudo tem que fazer sentido para o todo. Um é tudo, tudo é um. Ah! Desculpa. Mas enfim, os homúnculos fazem bastante sentido no original, mas são personagens mais fracos. Os homúnculos aqui são personagens mais fortes, mas vários deles não servem pra nada. A Luxúria é uma personagem mais forte. O Ira é um personagem mais forte. Mas o Inveja não tem o que fazer. O Bradley é muito mais fraco do que o original. O Ganância não tem motivo de ser. A mãe dos personagens tem alguns momentos que poderiam ser muito mais. Tipo, o encontro deles com a mãe como um homúnculo deveria ser mais forte do que é. Então é uma história que tem ideias boas e faz com que tudo seja interconectado, mesmo com os fillers que eles criaram, mas não consegue aproveitar o potencial dessa fanficona. Porque ele é uma fanficona, é uma fanficzona. Alguém que teve licença pra fazer uma fanfic oficial de Fullmetal Alchemist. Então, não dá pra entrar no revisionismo histórico de mas porque o Fullmetal de 2003 tem o seu valor. Nem tanto.